Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula 54 de Física. Nós ainda estamos vendo o conteúdo de movimento circular uniforme, o chamado MCU. Na aula passada, na aula 53, trabalhamos um novo assunto, a aceleração centrípeta, ACP. E qual é a unidade de aceleração centrípeta, já que não verificamos a unidade de medida? Bom, a gente sabe que o símbolo de aceleração centrípeta é esse, a índice CP, e a unidade de medida é justamente o metro por segundo ao quadrado, pois se trata de aceleração, né? Então, o metro por segundo ao quadrado é justamente a unidade de medida de aceleração centrípeta, ok? Só para ratificar isso para vocês. Então, começamos a resolver alguns exercícios de fixação e nós paramos justamente na questão 18. Então, se você perdeu a explicação sobre este conteúdo, o que é a aceleração centrípeta, o que ela significa, onde ela pode ser aplicada, verifiquem a aula 53. Então, na aula de hoje, nós vamos resolver somente exercícios de fixação. No final desta aula, vamos resolver exercícios que envolvem o conceito de aceleração centrípeta e assim finalizar este assunto, para, em seguida, nas próximas aulas, nós estudarmos a transmissão de movimento. Então, a questão 18, ela foi respondida na aula 53, ok? Uma questão bem diferente e, por isso, essa questão 18 foi bastante detalhada na aula anterior. Vocês podem dar uma revisada, ok? Na aula de hoje, partiremos da questão 19 em diante. Então, sem enrolação, vamos começar a resolver a questão 19. Então peguem caneta, lápis, borracha e o caderno, copiem, em seguida tentem resolver, e agora na aula nós vamos desenvolvendo o raciocínio e resolvendo a questão, vocês vão acompanhando, ok? Diz assim: um automóvel move-se ao longo de uma pista circular de raio igual a 200 metros. Então já anota as informações da questão. O raio vale 200 metros. Anota aí, ok? Em certo instante, a sua velocidade angular vale 0,1 radianos por segundo. Então, essa velocidade angular, ela não vai mudar, ela vai ser constante. Por quê? Justamente porque essa velocidade em qualquer ponto da circunferência, independentemente do raio, é só sobre o movimento circular, né, sobre o movimento giratório. Então, em qualquer ponto dessa circunferência, a velocidade angular ela vai permanecer a mesma. Então, ela vai ser constante ao longo de todo o movimento circular. Então, ômega vale justamente quem? 0,1. 0,1 é a velocidade angular. Radianos por segundo, ok? Isso aí é a velocidade angular. E o que a questão pede? Quanto indica seu velocímetro em quilômetro por hora? Então, o velocímetro do automóvel, né, vai indicar a velocidade em quilômetro por hora. A resposta que nós vamos obter aqui com essas informações, com esses dados, é da velocidade escalar em metro por segundo, ok? Então a gente só transforma metro por segundo em quilômetro por hora para assim obter a resposta da questão, que ela quer a velocidade em quilômetro por hora. Então, esse automóvel move-se ao longo de uma pista circular. O raio da pista
é 200 metros. E em certo instante, a velocidade angular do carro, né, vale 0,1 radianos por segundo. Quanto é que vai ser a velocidade? A velocidade escalar. Então vai ser V igual a ômega R. É só a aplicação da fórmula da velocidade escalar. V igual a ômega vezes R. Quanto equivale o ômega? O ômega vale 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Ok? Por quê? Porque 0,1 é um número decimal. Nós podemos transformá-lo numa fração, como aqui fizemos, né? E o raio vale 200 metros. Ok? Olha aí. Então cancelo um zero com um zero. Então vamos ficar com 20 vezes 1 é igual a 20. Então a velocidade do automóvel é 20 metros por segundo. Tá certo? Essa é a velocidade escalar do carro, do automóvel. Então, se quisermos saber a velocidade em km por hora, é só multiplicar por 3,6. E aí nós vamos obter o valor da velocidade em km por hora. É a velocidade que é indicada no velocímetro do carro. Então, 20 vezes 3,6 vai dar justamente 72. Ou seja, a velocidade que o velocímetro do carro indica é 72 km por hora. Tá certo? Aí a resposta da questão, ó, bem simples, né? Fácil de fazer. Ok? 72 km por hora foi a velocidade indicada pelo velocímetro do carro. Vamos para a questão 20. Vamos lá. Questão 20 diz assim: dois pontos A e B situam-se respectivamente a 10 centímetros e a 20 centímetros do eixo de rotação da roda de um automóvel em movimento uniforme. Ele quer dizer movimento circular uniforme, ok? Movimento circular. Faltou circular aqui, certo? Em movimento circular uniforme. Tem movimento circular, ok? Então, é possível afirmar que o período do movimento de A é menor que o de B? O item B. A frequência do movimento de A é maior que a de B? C. A velocidade angular do movimento de B é maior que o de A? D. A velocidade linear de A e B tem mesma intensidade? Ou é as velocidades angulares de A e B são iguais? Primeiro, esse raciocínio é para um objeto que se move num movimento circular, numa trajetória circular. Aí você tem, por exemplo, o centro, a circunferência, né? E você vai ter justamente um ponto que está distante 10 centímetros do centro, e você vai ter outro ponto aqui, ó, que está distante 20 centímetros do centro, ok? 20 centímetros do centro. E aí, para ambos os pontos, aqui eu vou chamar o ponto A, e aqui esse ponto eu vou chamar de B, ok? Para ambos os pontos, já que ele vai, essa roda, ela vai girar no movimento circular uniforme, e a trajetória vai ser, justamente o movimento vai ser anti-horário, ok? Essa distância aqui é o raio da circunferência, ok? Então nós temos os pontos A e B. O ponto B está aqui, ó, na periferia da roda, certo?
Então vamos lá. O item A, o período do movimento de A é menor que o de B. Não. O período do movimento de A e B são iguais. Por quê? Porque ambos vão dar uma volta completa, né, no mesmo intervalo de tempo, né? Eles vão girar em torno do centro e o período, que é o tempo necessário de uma volta completa, vai ser igual para ambos, independentemente de um estar a 10 e o outro está a 20 centímetros do centro. Então, o item A é falso, certo? Vamos analisar item por item, saber por que eles são errados. O item B, a frequência do movimento de A é maior que a frequência do movimento de B. Não, a frequência de ambos são iguais. Tanto faz para o ponto A quanto para o ponto B, certo? Que estão distantes 10 centímetros e 20 centímetros, respectivamente, a frequência vai ser a mesma. O que é a frequência? É o número de voltas efetuadas em um determinado tempo. Então, para ambos os pontos, essa frequência vai ser igual em Hz. Então, ou em rotações por minuto. Então, o item B também é falso, ok? O item C, a velocidade angular do movimento de B é maior que a de A. Não, certo? Por que que não vai ser? Porque eles vão percorrer, ó, ângulos iguais em intervalos de tempos iguais, ó. Esse ângulo aqui é igual, aí depois esse ângulo aqui vai ser igual, ó, para ambos. Aí depois esse ângulo aqui também, ó, vai ser igual tanto para o ponto A quanto para o ponto B. E depois, ó, mais um outro ângulo igual, ó, né? Mais outro ângulo igual, tanto para o ponto A quanto para o ponto B. Então, a velocidade angular, ela independe, né, da distância a que o ponto se encontra do centro da circunferência. Por isso que essas velocidades angulares são iguais, tanto para o ponto A quanto para o ponto B. A velocidade angular é igual para um objeto que está a 10 centímetros e para um objeto que está a 20 centímetros do centro. Então a resposta nós já encontramos, né? O item C é falso e o item D também é falso, ó. Ou seja, as velocidades angulares de A e B são iguais, ó. A resposta correta é a alternativa E. Quem marcou a alternativa E acertou, ok? Por que que não é o item D? As velocidades lineares de A e B têm mesma intensidade. Não, não tem mesma intensidade. Por quê? Porque o raio de A vale justamente quem? Vale 10, né? O raio de A vale 10 centímetros. O raio de B é maior, vale 20, ok? Vale 20 centímetros. Então, a velocidade linear ou a velocidade escalar, ela depende do valor do raio. Ou seja, vai depender da posição em que o ponto está em relação ao centro, né? É só lembrar da fórmula da velocidade escalar. V igual ômega, velocidade angular, vezes o raio. Ou seja, essa velocidade aqui, a velocidade escalar ou linear, ela depende diretamente do raio. Então, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, as velocidades escalares ou lineares, né, vão ser diferentes. Por quê? Porque os raios vão ser diferentes, ou seja, as distâncias em que os pontos A e B estão em relação ao centro são diferentes, né? O raio de A vale justamente a distância do ponto A até o centro vale 10. E a distância do ponto B até o centro vale 20. Então essas velocidades, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, também são diferentes, não são iguais, né? Essas velocidades lineares. Então, somente a resposta correta é a letra E. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos resolver questões que envolvem
o conceito que nós estudamos na aula passada, conceito de aceleração centrípeta, tá bom? Agora vão ser questões somente de aceleração centrípeta. Tá aí o desenho dessa questão. Uma pedra amarrada em um barbante realiza um movimento circular uniforme, MCU, em um plano horizontal com velocidade de 3 metros por segundo. Que velocidade é essa que foi dada? Né? V igual 3 metros por segundo. Isso aí é a velocidade escalar, pessoal. Né? É a velocidade linear, 3 metros por segundo. Ok? Em um movimento circular uniforme, sendo o valor da aceleração centrípeta igual a 18 metros por segundo ao quadrado. Então, ele já deu o valor da aceleração centrípeta. Está aí, ó. ACP é igual a... Verifiquem aí o valor da aceleração centrípeta. Né? É 18 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a unidade, vocês podem observar, ó, que é o metro por segundo ao quadrado, como a gente viu lá no primeiro slide, né? Na introdução. Tá aí, ó. Então, o que a questão quer? Determine o raio da circunferência. Qual é o raio da circunferência? É a distância em que o cordão vai desde a ponta do dedo, certo? Ou seja, no centro da circunferência, até onde está a pedra, onde está amarrado na pedra, né? Que é essa distância média entre a pedra e o fim do cordão, né? Que é justamente a outra extremidade do cordão, na qual está amarrada, segura pelo dedo, ok? Então, o raio que está se pedindo na questão é a distância da pedra à mão, certo? É fácil de calcular isso, né? O raio que a gente quer. Então, o que a gente pega aí para responder essa questão? A fórmula da aceleração centrípeta. Como é a fórmula da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R. Lembrem-se disso. Nós vimos isso aqui na aula passada. Ok? V ao quadrado sobre R. Se a gente quer o raio, né? O raio vem para o lugar da aceleração centrípeta e a aceleração centrípeta vem para o lugar do raio, ou seja, meio pelos extremos, ok? Então, vou fazer aqui. Nesse caso, eu tirei a figura para ficar melhor para fazer. Então, R é igual a V ao quadrado dividido por quem? Pela aceleração centrípeta. Então, nós vamos ter o quê? Quanto é que vale a velocidade? A velocidade vale 3, ó. É a velocidade com que a pedra gira. A velocidade linear. Certo? Então, vai ser 3 elevado ao quadrado. No lugar de V, colocamos 3 ao quadrado. Dividido por quem? Pela aceleração centrípeta. Que vale quanto? 18, né? É só substituir. Ó. 18. 3 ao quadrado vale 9. E nós vamos dividir por quem? Por 18. Ok? Então, 9 dividido por 18 vai dar justamente o valor do raio. O raio aí é igual a 9 por 18 é 0,5, ou seja, 1 meio. Não é 2, tá? Não é 18 dividido por 9. Não cometam esse erro, não. Então, 9 por 18, 9 dividido por 18 é 0,5. Ou seja, o raio da circunferência aí, ou seja, o comprimento do barbante do cordão onde a pedra está amarrada, né, é justamente 50 centímetros. O raio
é 0,5 metros. Então R é igual a 50 centímetros. Isso aqui é o tamanho do barbante que está preso à mão, está amarrado na pedra, ok? O raio é 0,5 metros. A resposta já está aqui, ó, de acordo justamente com quem? Com o Sistema Internacional de Unidades, o SI, ok? 0,5 metros. Ou se quiséssemos calcular em centímetros, 50 centímetros. Então eu vou deixar para vocês uma questão para vocês resolverem em casa, certo? Que é justamente a questão 22, que diz assim: um carro de corrida percorre uma pista circular com velocidade constante de 180 km por hora e a aceleração centrípeta de 25 metros por segundo ao quadrado. Então o valor que ele deu aí foi da velocidade, que é constante, né? Essa velocidade aí é a velocidade linear, velocidade escalar v, que vale 180 km por hora, ok? Então você já transforma km por hora para metro por segundo. Primeira dica que eu tenho para dar para vocês, ok? 180 km por hora. Divide por 3,6, né? E aí você vai obter a velocidade em metro por segundo. E a aceleração centrípeta que foi dada, está aqui, ó, é 25 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, com base nessas informações, podemos afirmar que o raio dessa pista é igual a... Então, determinar o raio da pista é o mesmo raciocínio da questão 21, da questão anterior. Você vai determinar justamente quem? O R, que é o raio da pista, simplesmente com o mesmo raciocínio dessa questão aqui, ó. Ou seja, o raio é isso aqui, ó, a velocidade ao quadrado dividido pela aceleração centrípeta, ó. Usa essa fórmula aqui, é a fórmula da aceleração centrípeta. R é igual a V ao quadrado sobre a aceleração centrípeta, né? Então você encontra justamente isso aqui, o raio da pista, ok? Você vai encontrar justamente isso, que é o raio da pista, tá certo? E aí você pode marcar qualquer uma dessas alternativas, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima aula, tá bom? Valeu, galera!